Eu, como sempre, só agradeço a Deus porque minha vida é um presente a cada dia. E os meus sonhos vão se realizando um a um. Hoje estou aqui com mais um desses presentes, que é a Thalita Margonari, é isso? Isso mesmo. Ai, Ai, que e ela é toda, felicidade. e ela é toda descontraída, já chega distribuindo beijinhos, e esse bate-papo versa exatamente sobre como o coração, como a essência das flores podem fazer a diferença na nossa vida. Tudo bom, minha deusa? Ai, tudo maravilhoso. É sempre é um privilégio estar aqui com você, Eunice. Estou muito feliz. Ah, que Muito feliz. delícia! Então vamos lá. Nós estamos aqui, nós duas e os nossos queridos ouvintes, né? Mas nós temos aqui uma mentora, alguém que é a nossa fonte de inspiração, que é a sua querida mãe. Fala para a gente um pouquinho sobre esse espírito luminoso que veio com essa missão linda e recebeu um chamado. Fala para a gente um pouquinho sobre como que nasceram os florais. Então vamos lá. Para quem não conhece, a minha mãe, Neide Margonari, ela é sintonizadora dos Florais de Saint-Germain. A mamãe sempre foi uma pessoa muito diferente. Era muito engraçado que ela, como jovem, por exemplo, se todo mundo vestia dourado, ela estava vestindo prata. Então, ela parecia que ela era um pouco do conto. E foi muito interessante o chamado dela, Ah, porque ela não foi sempre espiritualizada, apesar dela ter um lado assim que as pessoas percebiam que era muito diferente. Eu estou em São Bernardo do Campo, a mamãe nasceu aqui e era muito interessante. Ela estudou em colégio de freiras e as freiras olhavam as crianças e normalmente quando iam se formando, as mulheres iam fazer pedagogia, se tornar professora. E as freiras, quando olharam, falaram: não, Neide, você vai para São Paulo estudar no IAD, que é um instituto de design, arquitetura, de que interiores. legal! Porque ela era muito diferente. E só que chegou, a mamãe chegou num ponto da vida que ela já era casada, já tinha eu e meu irmão, né, 2 filhos, e ela estava um pouco, digamos assim, angustiada com a vida, sabe? Ela não estava feliz. Isso foi em 1990, que foi o grande chamado dela. Ela nasceu em 22/11/44. Olha que data significativa, Uau, né? 22/11? Que De legal, hein? 44, Uau! um monte de Tenho um sinal aí, com tem um certeza. sinal. E aí, nesse processo que ela do chamado dela, que foi em 90, que ela estava muito angustiada, ela foi num médico psiquiatra, mas ele era homeopata. E ele indicou para ela tomar homeopatia e florais. Era um floral de Bach e algumas homeopatias. Foi nesse momento que ela teve uma grande expansão de consciência. Uau! Ela teve uma percepção diferente da vida. E o que ela sentiu, as conexões que ela fez, assim, de se perceber com o propósito da vida, A sabe missão da a vida dela, né? missão, ela veio, assim, realmente uma grande inspiração. Para quem não sabe, inspiração é um sopro de Deus, é quando a gente Ah, isso recebe mesmo. aquele sopro de Deus. E quando a gente vive com entusiasmo é Deus dentro. Então, é essa força, Isso. né? Essa felicidade. Não vamos nominar com religiões, mas essa força maior dentro da gente, né? Sim. Então, nesse chamado, ela falou: vou estudar florais. O que são os florais? Aí ela foi comprar uns livros do Dr. Bach, porque o Dr. Bach é o papa da terapia floral, era um médico Sim. inglês. E lendo os livros do Dr. Bach, foi interessante que tem uma frase no livro dele, Escritos Selecionados do Dr. Bach, que fala: e venham meus irmãos e irmãs ao glorioso mundo da grande fraternidade branca. E ela falou: meu Deus, o que é isso, né? Pessoas que se vestem de branco, o que será, né? A ficha Então, caiu, né? aí ela falou: Despertou. vou atrás. E olha como a sincronicidade do universo, porque a gente emana o que a gente pensa, o que a gente sente, e a nossa Claro. frequência vibratória. Então, ela estava nessa frequência, né? Desejo de conhecer e aprofundar nesse assunto. E olha a sincronicidade. Eu tinha uma professora de flauta, eu fazia flauta contralto, flauta doce, Ah, e era uma professora austríaca nessa fase. Eu estava na adolescência, e a minha professora voltou para a Áustria.
e deixou uma caixa de livros com uma Oh outra my professora God. minha, uma professora de percussão. E ela falou para essa professora de percussão: quem você sentir que merece, que se conecta com essas informações, você dá de presente essa caixa de livro. My E minha mãe, God. esperando lá numa aula e outra, conversando com essa Cleide, que era essa professora de percussão, minha mãe falou da Fraternidade Branca, que elas eram muito amigas. A Cleide arregalou os olhos e falou: Neide, eu tenho uma caixa de livros da grande Fraternidade Branca, são Gente, seus. tô toda arrepiada. Não, é impressionante. Mas isso é a sincronicidade do universo. Então, Posso quando te fazer uma revelação? fala, Eu conheci os mestres dessa mesma maneira. Uma pessoa me entregou uma caixa de livro com todos os livros da Ponte para a Liberdade, do I Am Activity. Foi da mesma forma. Eu estou arrepiada aqui quando você está falando. Que não. legal. Então, Mas continua. esse foi o grande chamado. Então, o livro de ouro de Saint-Germain virou a grande Bíblia da minha mãe, tá? Então, Isso ele aí, vem... tenho todos aqui. Exatamente. Então, nessa fase, minha mãe separou do meu pai, virou celibata, começou a meditar 3 vezes por dia, né, mudou a alimentação e começou a purificar o campo energético dela, porque assim, a gente tem uma frequência energética e conforme a gente vai sutilizando a nossa energia, a gente vai se iluminando, isso é se iluminar, né? Sim. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, se eu tenho uma caneta, se eu acelero a frequência vibratória, a gente já não enxerga, a caneta está aqui, mas a gente... É uma onda, né? Vira uma onda, ao invés de vai acelerando a nossa frequência. Então, isso foi em 90, 3 anos depois que ela começou a sintonizar as essências florais, o reino vegetal. Na verdade, ela não sabia que ela ia ter um sistema floral, tá? Então, ela começou a sintonizar o reino vegetal, é como uma atração magnética, que ela tem a percepção de sentir para que aquela planta serve para ajudar a humanidade, porque o reino vegetal ajuda muito a gente na evolução, né? Quando você está falando aí, me vem muito essa coisa assim, que isso é um instinto natural dos animais. Eles sabem para que serve cada planta. Nós perdemos isso porque nos desconectamos. E ela resgatou isso, essa conversa com a essência das ervas, é isso? Exatamente. Que legal. Exatamente. É aquilo da gente se fundir com os outros reinos, né? Sim. Então ela começou a sintonizar as essências, mas principalmente as essências mais conectadas com as questões internas dela. Tanto que a primeira essência que ela sintonizou foi o Unitatum, que é para padrões de rejeição, auto-rejeição. Que legal. Como é o nome? Unitatum. Unitatum. Isso. Legal. Porque ela era a 4ª mulher de 5 filhos. Então, eram 4 meninas. E naquela época, né, a expectativa de nascer um menino era mais uma menina. Então, ela trazia esse estigma. Ela e muita gente. A gente atende isso no consultório todo dia, né? Pois é. Então, os florais em si, eles surgiram em 96, tá? Porque eu lembro que eu entrava no quarto da minha mãe, aqueles vidros de matrizes, eu falei, mãe, o que você vai fazer com isso? Ela, não sei, em algum momento eu vou doar para alguém, porque nessa fase que ela começou a descobrir as essências florais, ela atendia de graça na casa dela. Então, as pessoas vinham e se curavam, incrível, porque assim, a mamãe tinha dentro dela... assim, eu estava conversando antes com você que eu falei que eu não dava muito crédito. Filho nunca dá muito crédito para pai e mãe, né? Então, estou revelando aqui para vocês. Numa determinada fase, né, amor? Porque como você, de repente, despertou, às vezes vem alguém de fora para dar um empurrãozinho, né? Então, e eu lembro que eu tinha um olho de peixe no meu pé. Minha mãe, eu no dia seguinte acordei, né? Aquilo estava me incomodando. Eu falei, mãe, eu tô com isso daqui no meu pé, tá doendo. Você tem algum floral para isso? Ela pegou o dedo dela, ela fez assim, ó, no meu pé. Isso daqui não é nada. Eu, no dia seguinte, estava sem olho de peixe. Uau! Então, isso era algo que estava nela, né? Natural. Natural dela, natural.
Mas assim, ela passou por um processo. E eu falo, gente, o que eu mais desejo é que um dia as pessoas não precisem nem de floral para se curar, porque essa força está dentro da gente. Claro, com certeza. A Mas nossa... hoje é uma grande ferramenta de expansão de consciência, não é? Então, me fala, quais são os benefícios para quem está ouvindo e está querendo mais beber dessa fonte que é você? Quais são os benefícios dos florais e quais são as situações mais utilizadas ou que uma pessoa que está assistindo esse bate-papo agora, que está sentindo o chamado, quais são os benefícios dos florais? Então, o floral, ele vem trazer uma percepção dentro da gente que, por exemplo, algumas questões que a gente não consegue mudar o foco. Eu vejo que as pessoas, por exemplo, que estão com muito medo, ou depressão, ou recebem uma notícia de uma doença muito desafiadora, o grande problema é que as pessoas ficam com o mental, com a cabeça presa nesse assunto. Elas não conseguem olhar para o resultado que elas querem, que é otimismo, positividade, resultado porque positivo. Esses sentimentos são paralisantes, né? São. O medo paralisa, a ansiedade te joga para futuro, depressão te joga para passado, você não está no presente com a tua consciência, com foco na atenção de onde você precisa, você fica perdido no assunto, né? No medo, no que está acontecendo. Então, por exemplo, uma essência que eu falaria aqui, olha, para o momento, agora, é a essência gerânio, tá? Por exemplo, essa planta, na fitoterapia, que são as qualidades físicas, físico-químicas da planta, que trazem benefícios, né? Ela atua nos hormônios. Nos florais, ela vem trazer a pessoa para o aqui e agora, no momento presente. Ela atua na angústia, ela atua na depressão, ela atua quando você está naquele desespero que você não sabe para que caminho seguir, sabe? Ela te centra. Traz você para o agora. Tua consciência para o momento presente. Então, assim, tem inúmeras essências que a gente trabalha, específico para medo, por exemplo, que eu sinto muito isso no mundo, sabe? Sim. A essência goiaba. Até se você olhar uma flor da goiaba, ela tem os cabelos todos arrepiados para cima. A pessoa com medo, né? Fica toda... Então, o goiaba é para você dentro de você ter uma força, coragem, para você enfrentar a situação e não ser vítima daquele processo. Porque pensem bem, gente. Sente agora, deixa fluir em você alguma emoção ruim. O que você está sentindo agora não vai mudar o fato que está acontecendo externamente. Você só está piorando a sua biologia, né? Emoção negativa acaba com o nosso sistema imunológico, Sim. Deixa a gente emanando energia ruim. E o que você está vivendo dentro do teu ambiente interno não muda o que está acontecendo aqui fora, por exemplo. Se há um problema, não vai mudar o problema. O problema que está aqui fora não vai mudar pelo que você está sentindo. Mas se você consegue ser otimista, vibrar positivo, as tuas ações vão ser diferentes e você vai dar conta disso que está acontecendo aqui fora. No caso floral, ele vai atuar, ele vai ajudar a fazer essa virada de chave interna, desconectar certas redes neurais e ativar outras redes para a pessoa ir para esse lugar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas Eunice, como é que eu saio desse lugar? Eu não sei como sair. Então, o floral é essa ferramenta sutil, amorosa, que vai te ajudar a fazer essa virada de chave, esse salto quântico. É uma lanterninha que vai te ajudar a iluminar aquele ponto ou que você não está enxergando ou o caminho que você não está enxergando. Ele é literalmente uma ferramenta para você, através da sua força interior, achar esse caminho e sair. Você vai conseguir. É impressionante como nós damos esses saltos. Eles nos ajudam a inspirar, né? Então, por exemplo, para quem quer se conectar, ter uma expansão extrasensorial, se conectar mais com a espiritualidade, né? Tem 3 essências florais que são fantásticas para isso, porque às vezes quem é terapeuta, não sei se o seu público trabalha, por exemplo, com terapias ou cuidando de outras pessoas. Várias pessoas. Sim. Então, você consegue, porque além dessa conversa que nós estamos tendo aqui, com a voz, as nossas almas, elas estão trocando
conexões, informações. Então, esse extrasensorial que vai te trazendo essa sinergia da nossa conversa, você também ativa com as essências florais. Então, em inúmeros pontos você pode ser beneficiado com as essências florais. Na família, crianças, né? Animais. Animais, Ai, que nossa, legal. muito. Gente, isso aqui é só um tira-gosto, né? E a Thalita, ela é tão encantadora, tão expansiva, ela está irradiando as flores aí para a gente. Mas vamos pegar alguns pontos, assim, porque Isso. tem um ser que é o queridinho de 9 em cada 10 despertos, que é o Arcanjo Miguel. Então, são 3 perguntas. Falar do São Miguel, falar do floral emergencial e o que você recomenda para a pessoa fazer. Uma terapia floral ou ela mesmo tem alguns recursos que ela pode usar por ela mesma. Tá, então vamos começar pelo São Miguel. O São Miguel, ele é uma trepadeira que se chama Pétrea subserrata. Essa trepadeira, se você um dia tiver uma oportunidade de tocar, eu tenho em casa. Ela parece a língua do gato, ela é áspera. Sim. É um escudo protetor. São Miguel vem com a espada dele, libertando a gente de qualquer conexão feita, né, sem o nosso conhecimento, sem estar conectado com o nosso propósito, porque às vezes existem manipulações energéticas, né, forçando determinadas conexões. São Miguel vem limpar, cortar tudo isso e nos alinhar sempre com a luz e com o alto. Então, essa essência de São Miguel, ela é especificamente para proteção, ela está dentro da fórmula da proteção, por exemplo. Eu poderia dizer, por exemplo, que é uma forma que vai ajudar a fazer um exorcismo, no sentido mais, é isso mesmo? Também, é que tem outras mais fortes e junto com São Miguel atuam carrapichão. Carrapichão atua com seres astrais. Tá? Isso. Que nem o São Miguel, ele vem cortar as conexões mesmo de seres astrais. Tá? Porque o ser astral também pode fazer uma conexão. É interessante isso que você falou, porque, por exemplo, eu não entendia muito antes por que uma pessoa que tem um vício na bebida ou numa droga, por que ela tem tantos seres assim do astral em volta dela? E aí eu compreendi que, por exemplo, tem seres que nessa vida, quando pessoas que têm determinados vícios e morrem, né, vão para outros planos, mas no astral essa alma, esse espírito ainda fica, ele sente essa necessidade de sentir esses prazeres da vida, por isso que ele vem e acopla. Eu não entendi, agora eu entendi, achei interessante. Então, eu vi, né, falei assim, então por isso que a gente tem que, o eterno orar e vigiar em relação ao nosso campo. Exatamente. Então, o São Miguel vem, o carrapichão é específico para esse tipo de conexão do astral, incenso eleva a nossa frequência vibratória, Allium é para vampirismo energético de pessoas encarnadas e desencarnadas. Todas essas essências estão dentro da fórmula da proteção. Então, uau, que legal. Ela é super potente, até para você fazer spray, borrifar a sua casa, você pega um borrifador de jardim, 100 ml de água, 7 gotas da fórmula e borrifa. Uau, que legal, que bacana. Ajuda muito. E o emergencial? Bom, o emergencial foi inspirado, né, pela minha mãe, é uma composição floral de 11 essências, ela nos alinha. Então, qualquer coisa que aconteça na sua vida, que te desalinha, uma notícia ruim, morte, bateu o ônibus que você tá, o carro, traumas emocionais, separações, tudo que uma briga, né, de casal, uma briga na família, tudo que te desalinha, que você cai, você toma um emergencial, pode ser direto na boca, 2 gotas, ele te realinha. Ele tem vários, realinha os seus corpos, traz a sua consciência para o momento presente, porque tem o gerânio, tem São Miguel, porque ele te ajuda a proteger naquele momento de desespero. Então, tem Allium, que trabalha o seu campo, tem Ipê roxo, que traz fé, né, esperança, ele é tônico. Então, tem várias essências que te alinham. É impressionante. Minha mãe nunca sai sem ele, na bolsa.
Sim, quem trabalha com os florais sabe da necessidade. Às vezes, no porteiro do prédio, às vezes, um colaborador, ou você mesmo, a gente realmente precisa ter um kit emergencial. Isso. Mas fala para mim, existem fórmulas prontas, né, e existem as fórmulas que são sugeridas pelo terapeuta. Isso. Quais são essas fórmulas prontas? E elas têm alguma específica, por exemplo, para o sono, para a concentração, enfim. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Então, as fórmulas, nós temos 16 fórmulas, tá? Que são prontas. Elas são mais situacionais, para determinadas situações. Que são fórmulas que eu vi que elas são genéricas e que ajudam em determinadas questões pontuais, que nem meu filho. Ele toma a fórmula do estudante já faz 5 anos, porque ele foi diagnosticado com dislexia quando ele era pequeno. Então, precisava de foco, concentração, e é para todo mundo que precisa de foco, concentração, perseverança, né? Você tem algo para terminar, procrastina, não termina, então, fórmula do estudante ajuda. Tem para sensação de ansiedade, porque às vezes a gente não identifica a origem. Tem de proteção, como eu falei, de prosperidade também, que ajuda a abrir os caminhos. Maravilhosa. Sono também, por exemplo, sono, que é um desafio, sono, né? Muita gente com insônia. Bom sono, porque tem o cidreira, ele ajuda a controlar esse mental disparado, sabe? Porque às vezes você deita e fica só com a preocupação na cabeça. Então, ele ajuda, sabe? Você ter aquele sono reparador e acordar com as respostas. Pede antes de dormir, faça as perguntas, você acorda com as respostas, gente, é impressionante. Então, e o floralzinho ainda vai ajudar mais, né? Sim, ele ajuda você a chegar nas resoluções. Isso, ir para o coração, porque é aqui que acontecem essas mudanças e essa voz que fala com a gente, né? Conforme você falou, tudo já está dentro da gente. Às vezes a gente está procurando fora, mas está dentro. Isso, então, eu queria só complementar da diferença do terapeuta e das fórmulas prontas. Porque, assim, por que um terapeuta? Às vezes, gente, nós temos questões tão profundas e que a gente não percebe. A gente precisa de apoio. Às vezes, uma questão que você tem agora de fibromialgia ou um problema que você não consegue engravidar, está lá atrás na tua infância. Questões de crenças de núcleo familiar, né? Pai e mãe que às vezes ficam falando, você nunca vai ser nada, você nunca... Essas crenças. Então, gente, isso tem que cavocar. E para cavocar esses assuntos, tem que ser junto com o terapeuta floral. Mas o ganho dos saltos quânticos, das mudanças, de você superar essas limitações que você nem imagina que você tem, são, assim, únicas, né, Eunice? Então, o que você está querendo dizer é que quando a gente faz o trabalho sozinho, vamos dizer que você vai cavar 10 metros. O terapeuta vai ajudar você a cavar 30, 50, 100, vai lá naquele trauma, pode ir até numa outra experiência de vida passada, se for o caso, para ajudar a pessoa a lidar melhor com aquela situação e trazer luz para aquela situação, é isso? Exatamente. O trabalho é mais profundo e atenção, quando você tem atenção, dedicação a um assunto, o resultado, né, é a longo prazo e eterno. Então, por isso que o apoio de um terapeuta é muito bom. Muito bom. Maravilha. No Brasil inteiro, o trabalho dos florais, tem farmácias no Brasil inteiro e no mundo já expandiu para outros países? Como é isso? Sim, então, nós temos aqui no Brasil inteiro você encontra em farmácias homeopáticas, ou muitos terapeutas preparam os florais nos seus espaços terapêuticos. Fora do Brasil, a gente já exporta para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, para o México, para os Estados Unidos, para a Espanha. Meu Deus, que maravilha, Thalita. França. Suíça, o mundo inteiro. China, já tem muitos lugares. Que legal, meu Deus, que presente, realmente. E o plano espiritual faz tudo direitinho, porque a sua mãe veio para fazer a sintonização, para ancorar esse trabalho, e, de repente, o fruto dela, que é você, está aí hoje na administração, tem que ter alguém com uma visão administrativa, uma equipe, né, que possa levar esse trabalho para o mundo. Gente, o trabalho está aí,
Eu acho que o recado foi dado de uma maneira incrível. Nós vamos falar no nosso próximo bate-papo sobre uma coisa inovadora que os florais, que essa empresa, que essas mentes brilhantes trouxeram, que são os florais do Ho'oponopono. É isso, né? Há quanto tempo que existe esse trabalho do Ho'oponopono? Só uma pinceladinha. Nós acabamos de lançar, nós lançamos em dezembro. Dezembro de 2020? Dezembro de 2020. Então, nós vamos fazer um bate-papo exclusivo sobre isso, porque falar sobre o Ho'oponopono e esses florais tem que ser um papo exclusivo, né, gente? É recente. Amiga, eu agradeço muitíssimo, você é muito querida, parece que já te conheço há muito tempo, mas acho que já conheço mesmo. Já estou aqui tomando os florais há muito tempo. Espero que essa seja só o início da nossa parceria. Obrigada pela sua gentileza. Eu que agradeço. E que Saint-Germain continue te inspirando, te guiando, os mestres, a você e a sua mãe e a toda a equipe, para vocês continuarem com esse trabalho lindo e ajudar cada vez mais a expansão de consciência desse povo querido, desse planeta azul. Nós, né, Eunice, porque teu trabalho é maravilhoso, a luz que você emana e o teu trabalho de inspiração. É só agradeço, é um privilégio mesmo. Obrigada. Amém, muito grata, viu? É só entrar no site, acompanhar Instagram e o trabalho que eles estão desenvolvendo. E os terapeutas, né? Aqui vocês sabem que a terapeuta indicada por nós é a Márcia Gribel, que eu não sei se você a conhece, mas né? Conhece. A Márcia Gribel é a nossa consultora aqui do café, então podem procurar por ela, que ela vai dar todo o suporte para vocês. Amiga, um beijo grande e já estaremos juntas.